Boa noite. Saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então, irmãos, hoje eu venho trazer para vocês essa palavra e tem o título A Obra Consumada da Cruz. Amém? E para iniciarmos, vamos manusear nossa Bíblia. Colossenses 2, versículo 9 e 10. Diz o seguinte: porquanto nele, esse nele aqui é Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Amém? Quero me atentar para os irmãos aqui, é só nessa última frase. Nele estáis aperfeiçoados. Então, irmãos, não é que você vai ainda ser aperfeiçoados. A palavra de Deus, e Paulo diz o que é aqui? Que nele estáis aperfeiçoado. Então, uma vez que você entende que você já é aperfeiçoado, então a sua oração ela muda. A sua oração ela muda. Tem o princípio da obra consumada. A ideia de muitas pessoas é que se eu for bastante bonzinho, bastante disciplinado, se eu me esforçar bastante, eu ainda vou ser aperfeiçoado. E não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que você já é aperfeiçoado. Em Cristo você já é aperfeiçoado. Tem muitas pessoas que dizem: eu vou ser justo ainda. Vou me esforçar aqui, vou me esforçar bastante para me ser justo. Mas você esquece da palavra onde Paulo diz que nele já estáis aperfeiçoado. Você já está aperfeiçoado. Gente, mas se você, como diz o irmão Carlos, ruminar a palavra de Deus, você vai descobrir, está escrito ali na sua frente, que a palavra diz que já está aperfeiçoado. Isso é uma verdade na nossa vida. Como nós ouvimos a palavra entre fato e verdade, o fato ele pode mudar, mas a verdade ela permanece. Então Deus ele nos deixou a Bíblia Sagrada. Toda vez que você lê, algo acontece na sua vida. Embora que você não perceba, você leu hoje aqui, você não percebeu, mas algo aconteceu. Então é bem verdade que muitas vezes nós precisamos ler mais de uma vez para poder começar a ter revelação. Mas mesmo quando você não tem revelação, que você lê, algo já aconteceu na sua vida. Você está dando aqueles minutinhos de atenção à palavra de Deus. E assim Deus, ele vai te abençoando. Então, irmãos, se você for ler a palavra de Deus, um judeu, ali há mais de 2000 anos, ele entrou na morte para que hoje, todos nós, sem exceção, todos nós, tivéssemos a salvação. Mas o que acontece? A salvação ela vem a partir do momento que você crê no Filho de Deus, que você crê. Então, todos nós que estamos aqui, que aceitamos Jesus Cristo, aquele irmãozinho que nasceu ontem, ele já é aperfeiçoado, sim ou não? Sim, ele já é aperfeiçoado. E aquele irmão que já tem vários tempos de igreja, ele já é aperfeiçoado, sim ou não? Ele já é aperfeiçoado. Mas por que isso acontece realmente? Aconteceu esse aperfeiçoamento por conta de Cristo. Ele fez um trabalho, digamos assim, no nosso linguajar, um trabalho excelente. Nenhum de nós conseguiríamos fazer algo tão perfeito. Por mais que nós se esforçássemos desde a nossa infância até a nossa velhice, nesse meio tempo, nós não conseguiríamos fazer de modo algum uma obra tão perfeita. E foi assim que o Filho de Deus concebeu a obra. Eu estava vendo o pastor Aloysio e ele contou algo que aconteceu com ele nessas viagens dele. O pastor Aloysio é o pastor da videira, nosso pastor. Ele estava hospedado em um hotel, de boa no hotel. Ele ligou a TV a cabo lá, né? E foi assistir coisas evangélicas.
né, aqueles canais evangélicos, começou a assistir. Um pastor estava lá ministrando, falou da seguinte maneira: eu fico chateado com isso. Tem pessoas que dizem que já são salvas, nem ele mesmo sabe se é salvo. Olha só, um pastor falou isso. Aí isso acaba bugando a sua mente, né? Como assim o pastor falou isso? Que nem ele mesmo sabe se é salvo? Então, irmãos, isso é algo que ele, por ele mesmo, não está crendo em quê? Naquilo que aconteceu há mais de 2000 anos. Ele não está crendo naquele sacrifício ali da cruz, da obra consumada. Ele está desprezando isso, o sacrifício da obra consumada. Mas se eu te disser que você, às vezes nós desprezamos isso também. De que maneira que nós desprezamos? Quando algo bem simples, digamos simples entre aspas, mas é poderoso. Dia de quinta-feira nós temos oração. Aí você diz, só mais uma quinta-feira de oração, eu nem vou. Eu vou só na outra que vem. Desse modo você está desprezando a obra da cruz. Quando você não vai na sua célula, quando você diz, eu já fui domingo passado no culto, eu não vou nesse não, estou muito cansado aqui, levei uma topada, meu dedo está doendo, eu vou ficar em casa mesmo deitado. Desse modo, você continua desprezando a obra da cruz. Aquele pastor falou isso, ele está desprezando a obra da cruz. É como se aquele pastor tivesse, eu não estou aqui para falar do pastor, mas eu estou citando só para você entender. É como se o pastor estivesse dizendo, nossa, Cristo morreu à toa. Eu vou ter que me esforçar bastante ainda para que eu possa ser aperfeiçoado, para que eu possa ser salvo. Mas a palavra de Deus diz o quê? Nele já é aperfeiçoado. Nós somos aperfeiçoados não por nós, mas por Cristo, pela obra consumada. A obra consumada, irmãos. Então, não despreze aquilo que Cristo fez há mais de 2000 anos por cada um de nós. Foi muito fácil. Na hora que eu falei do pastor, você disse, nossa, o pastor fez isso. Mas é que você esqueceu, né, desse pequeno detalhe. Eu não vou para a oração, eu não vou para a célula, eu não vou para o culto hoje. Irmãos, todos nós que fazemos isso, é como nós se estivéssemos ignorando totalmente o que Cristo fez na cruz. Muitos de nós, irmãos, fazemos a obra consumada o nosso alvo. Como assim? Nossa, a obra já foi consumada, mas eu fico orando de que maneira? Senhor, me abençoa, me aperfeiçoa, me salva. Mas isso tudo já aconteceu, irmãos. Isso já é uma verdade. Cristo veio, morreu por nós e a obra está consumada. Por isso é que hoje, você, nós que aceitamos a Jesus Cristo, nós somos salvos mediante a Cristo. Não é mediante o nosso esforço. Não é mediante o nosso esforço, irmão. Muitas vezes você fica se condenando. Passou por algum problema, como a palavra de Deus diz, no mundo tereis aflições. Você passa por algum problema e você tende logo a baixar a cabeça e ficar se lamentando. E aí tome acusação, porque quem que acusa você dia e noite? O diabo acusa você dia e noite. Então, no momento que você aceita a acusação do diabo, você está esquecendo da obra da cruz, a obra consumada. Então, irmãos, nesse momento que o diabo ataca você, o que é que você deve fazer? Você deve se posicionar. Nós aprendemos aqui que nós devemos se posicionar em oração. De que forma? Senhor, me aperfeiçoa para que eu possa ser santo. É assim? Não, não é assim. A partir do momento que as acusações vêm sobre você, você tem que olhar como filho amado, sabendo que foi justificado por meio de Cristo. Você foi justificado por meio de Cristo. A salvação não veio, meus irmãos, mediante
a nós mesmos. Se fosse por nós, é como nós vimos aqui também na palavra de oferta, se fosse por nós, a gente nem queria ofertar, nem queria dizimar. Não é por nós, irmãos. Toda vez que você for orar, a partir de hoje, você lembra de quê? Da obra consumada. Isso não vai acontecer ainda, irmãos. Essa obra consumada, como a palavra diz, já está consumada. Então, a partir de hoje, ore crendo na obra que Cristo fez, não no que nós fazemos no dia a dia. O que nós fazemos no nosso dia a dia, nós erramos, nós falhamos. Isso vai mudar a obra consumada de Cristo? Logicamente não. Aí você vem, fica cheio de acusação, eu errei, eu pequei. Aí você acaba esquecendo do que Cristo fez por mim, por você, por cada um de nós. Cristo, Ele deu a sua vida por nós, para que hoje, as bênçãos do céu, como nós aprendemos nas ministrações anteriores, o céu está aberto sobre as nossas cabeças, as bênçãos estão disponíveis para cada um de nós. Aí você está orando por algo e algo não aconteceu ainda. Eu vou contar uma história para você rapidinho, só para ilustrar. Tinha um rio muito grande, digamos que 100 metros. Aí você está num lado, aí você nada, as suas orações. Você nada, chega no meio do rio, aí você, não aconteceu ainda não, eu vou voltar. Aí você volta, sendo que você estava no meio. A bênção estava bem próxima ali de acontecer, e você recuou. Você parou de orar porque achou que não era a vontade de Deus. Mas nós aprendemos nas ministrações anteriores que as bênçãos estão disponíveis sobre cada um de nós. Precisa de quê? Da sua oração. Nós aprendemos também o quê? Pedir, buscar, e lá no finalzinho, bater. Então você tem que insistir nessa verdade. Porque você está orando ali, não confiado em você mesmo. Você está confiado na obra que Cristo fez. Na obra que Cristo fez. Quando a Bíblia fala, irmãos, que você já é aperfeiçoado, ali é um fato ou é uma verdade? Ali já é uma verdade. Porque a palavra de Deus, como eu ouvi os irmãos falando aqui nas ministrações, Deus, Ele não pode mentir. Ele é perfeito. Então, se a palavra de Deus diz que você já é aperfeiçoado, Paulo diz, nele estais aperfeiçoado. Essa é uma verdade. Aí você diz, mas eu não acredito nisso. Mas se você não acredita nisso, essa verdade da palavra de Deus, ela vai mudar? Logicamente não vai mudar, só porque você não acredita. Mas você tem que confiar no que a palavra de Deus diz. Então, você fica com a verdade da palavra de Deus. Se alguém está indo contra a palavra de Deus, você permanece firme na palavra, porque a palavra é o nosso alimento. Amém? Então, irmãos, aquele pastor, ele fez da obra consumada, né, o alvo dele. Se nós fizermos desse mesmo jeito, da obra consumada, o nosso alvo, você fica orando ali como se não tivesse acontecido essas bênçãos, como se não tivesse o céu aberto sobre as nossas cabeças. Ele está aberto sobre as nossas cabeças por conta de um homem que deu a sua vida por nós. Cristo, Ele deu a sua vida por nós. Então, essa é a verdade que não vai mudar. Mas eu estou aqui para falar para você hoje que essas bênçãos estão disponíveis. Basta você crer no que Cristo fez, no que Ele fez na nossa vida. Em meio a essas acusações, irmãos, não deixa isso fazer de você aquele irmão triste, cabisbaixo, deprimido, por conta que o diabo está lhe acusando. Ele está acusando só o irmão Carlos? Não. A Bíblia diz o quê? Que ele nos acusa noite e dia. A cada um de nós. Não é porque um irmão já tem vários anos de igreja, é pastor, e outro que nasceu ontem, que ele vai acusar só um e o outro não. Não se sinta amedrontado.
em meio às acusações do diabo, porque a palavra de Deus diz o quê? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, que motivo é esse que ele prende nesse medo? Se a palavra de Deus já foi liberada sobre você, a palavra de Deus já foi liberada, dizendo que você é aperfeiçoado, as bênçãos está disponível. Aí você fica nessa de querer aceitar a acusação. Não aceite, irmão. Lembre da passagem que diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Toda vez que isso acontecer, irmão, você ora. Ora, de que maneira você vai orar? Quantos aqui nasceram de novo? Amém. Quantos aqui têm dúvida? Se você tem dúvida, mesmo que você tenha dúvida que nasceu de novo, essa verdade, os que nasceram de novo são o quê? Filhos amados de Deus. Nós que temos filhos, e você que ainda pretende ter filhos, e a palavra de Deus diz que nós somos maus. Deus diz que nós sabemos dar bons presentes aos nossos filhos. Imagina Deus que criou todas as coisas. Quando você pedir, você acha que ele vai dizer: não vou dar para você não, vou dar para aquele outro. Não. A palavra de Deus, ela é clara. Quando ela diz que Deus, ele não faz distinção de nenhum, de cor, de raça. Então, irmãos, chegue diante de Deus, falando com Deus. De que maneira? O Espírito clama o quê? Abba, Pai. Então, mais uma verdade na palavra de Deus. Se achegue diante dessa verdade, crendo na obra de Cristo. Nunca chegue, irmãos, dependendo do seu esforço. Eu vou me esforçar hoje para me ser abençoado. Eu vou ser bonzinho para que eu possa ser abençoado. Eu vou ser bem melhor hoje para que eu seja salvo. Irmão, você já é salvo. A palavra de Deus é clara que não é um fato, é uma verdade. É uma verdade que você é filho amado de Deus. Então, irmãos, do mesmo modo que nós desprezamos muitas vezes a obra consumada, porque você ainda não tem revelação de que você é salvo, de que você é curado, mas tudo isso já está liberado. Temos que buscar, temos que bater. Para quê? Para que as bênçãos sejam liberadas. Já está disponível. Imagina aqui o Antônio Carlos, ele diz: Rodrigues, tem R$100 lá em casa para ti. Aí ele está naquele sono, né? Aquele sono lá, bem tranquilo. Aí eu já estou sabendo que é meu, né? Mas aí se eu não for buscar, ele vem de bom grado, a pé, lá da casa dele, que ele mora longe demais, vai lá na minha casa deixar 12 horas aquele sol forte? Creio que não. Então é preciso que eu busque. Vai ter dificuldades muitas vezes? Vai sim. A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições. Mas quem foi que venceu o mundo? Cristo. Cristo venceu o mundo. Amém? Então, é como eu disse, né? Tem pessoas que falam que algum dia ela será abençoada, algum dia ela será curada. Se você está com a enfermidade e você está vendo aquela enfermidade ali, a enfermidade é um fato, como nós aprendemos na ministração do Jander. É um fato, você está vendo aquela enfermidade. Mas esse fato, ele pode mudar. O fato pode mudar. E a verdade de Deus? A verdade de Deus diz que você já é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Então, você ora de que maneira? De maneira que você não olha para você mesmo, mas olha para a obra consumada. Cristo já venceu o mundo. Cristo morreu por cada um. Ele não tinha pecado algum. Ele não tinha pecado algum, mas mesmo assim, ele entrou na morte com todos os nossos pecados. O de ontem, o de hoje e o daqui para frente. Tudo isso ele levou para a cruz. E lá na cruz, o que foi que ele disse? Está consumado. A partir desse momento, você se achega diante de Deus
como filho, filho amado, filho que tem o céu disponível, as bênçãos disponíveis. Basta você ir em busca, orar da maneira, filho amado, eu sou filho, Pai, eu oro em teu nome, como filho amado. Amém? Então, irmãos, a palavra foi bem clara conosco, a palavra falou através do Evangelho, dizendo que nós somos aperfeiçoados. Nós erramos ainda, né? Quantos erram aqui? Eu creio que todos erram. Aí você fica se condenando porque, eu errei ontem. Deus está com raiva de mim. Deus está chateado. Eu vou me esforçar amanhã, eu vou me esforçar. Eu vou dormir agora, mas amanhã eu vou me esforçar para que Deus fique em paz comigo ali. Irmãos, todos nós erramos. Mas quantos aqui nasceram de novo? Então, você que nasceu de novo, eu quero perguntar para você, quem é que é perfeito? Ninguém é perfeito. Mas teve um homem que é a própria perfeição de Deus. É Cristo. Cristo é a própria perfeição de Deus. E aí eu te pergunto, você que nasceu de novo, quem é que habita dentro de você? O Espírito Santo. E o que foi que Paulo disse? Nele estás aperfeiçoado. Então, se nele, em Cristo, você está aperfeiçoado, isso é uma verdade da palavra de Deus. Todo momento que você passar por tribulações, no momento que acontecem coisas boas, todos nós, isso aqui foi de Deus. Acontece coisa ruim, aí você já começa a culpar Deus. Foi Deus que fez isso. Irmãos, Deus, Ele não dá coisas ruins. A palavra de Deus diz que se você quer mal, dar coisas boas, imagine Deus. Vai dar coisas grandiosas a você. Mas se acontece algo ruim na sua vida, isso pode ser o quê? Deus te livrando de algo ruim que poderia ter acontecido na sua vida. Então, não fique nessa de, nossa, será que Deus não quer me abençoar? Não, irmãos. Deus, Ele quer te abençoar. Já está disponível. Já está disponível tudo isso. A todo momento, você tem que lembrar, não de você. Está acontecendo alguma coisa que você não consegue lidar com esse problema, com algo na sua vida, você para e começa a ruminar a palavra. Nossa, isso que está acontecendo na minha vida, isso é um fato ou é uma verdade? É um fato que está acontecendo. Mas a verdade, você tem que parar, meditar na verdade, é que diz, nossa, o Filho de Deus, Ele veio, se fez homem, se humilhou e morreu na cruz, entrou na morte por cada um de nós. Então, isso é a verdade que não vai mudar. A verdade que não vai mudar. Essas tribulações, algo desse tipo que acontece, você para e medita na palavra. Você lembra que Paulo diz, nele, em Cristo, estás aperfeiçoado. Você já está aperfeiçoado por meio de Cristo. Não é isso? Amém? Quantos creem que já estão aperfeiçoados? Amém. Glória a Deus. Então eu queria te perguntar, qual foi o primeiro pecado? Amém. Então, irmãos, o primeiro pecado, ele foi o quê? Eu não vou responder agora, mas eu quero falar para você. Se você está orando por cura, pela sua casa própria, pelo seu emprego, pelo seu sua corte, pelo seu casamento, e se você começa a parar de orar por essas bênçãos que já estão disponíveis, você está sendo uma pessoa incrédula. O primeiro pecado foi a incredulidade. Deus falou o quê? Se comesse daquela árvore, morreria. O diabo falou o quê? É certo que não morrerás. E aí, eles deixaram de acreditar na palavra de Deus e foram acreditar no diabo. Será que nesses dias nós estamos acreditando em qual dos dois? No momento que
você é chamado de filho amado. No momento que você passa por tribulações, você está crendo em qual dos dois? Você está deixando o diabo colocar coisas na sua mente, igual aconteceu lá em Gênesis? A incredulidade toma conta de você? Ou você fica com a verdade da palavra, falando que você é filho amado, que as bênçãos estão disponíveis a você a todo momento? Então nós temos que parar e ruminar a palavra. Paulo disse, nele, esse nele aqui é Jesus. Pare um pouco, medite na palavra. Peça ao Espírito Santo que libere essa verdade no seu coração sobre a obra consumada da cruz. Aquela obra que foi feita para que hoje eu e você tivéssemos a oportunidade de ser chamados filhos de Deus. Glória a Deus! Então muitas vezes, irmãos, nós estamos passando por algum problema ali, esquecemos da obra consumada, achamos que é um faz de conta. Será mesmo? Cristo veio, se humilhou, se fez homem e morreu por mim, que eu peco demais, que eu erro demais, a todo momento eu estou caindo. Como eu vi nas ministrações anteriores também, não é errado você errar. Você tropeça naquela pedra, cai, mas depois você bate a poeira, levantou e olhou para quem? A obra consumada de Cristo. Mas se você cai e você continua agarrado com aquela pedra, você está ignorando totalmente o que Cristo fez por cada um de nós. Você está ignorando a obra de Cristo, a obra da cruz, aquela mesma obra que te salvou, aquela mesma obra que te curou, aquela mesma obra que te livrou você da condenação. Então pare e medite. Cristo, Ele veio para que nós tivéssemos vida em abundância, vida eterna. A palavra de Deus diz, aquele que nos chamou para a boa obra, Ele é fiel para cumprir até os dias de Cristo. Então, Ele te chamou para a boa obra. Ele te chamou para a boa obra. Não é algo que você está se esforçando para fazer ainda. Não é algo que você disse, nossa, amanhã de manhã eu vou me esforçar mais para agradar a Deus. Não é isso. Você já é filho, você já é amado. Há bênçãos disponíveis para você a todo momento. Comece a acreditar nessa verdade. Leia o Evangelho. Paulo diz que o Evangelho é o quê? Poder de Deus. Se o Evangelho é poder de Deus, você vai preferir acreditar nas circunstâncias ou você vai ficar com o poder de Deus? Lá em João 16:33 diz o quê? Tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Cristo venceu o mundo e hoje Ele habita em cada um de nós que nascemos de novo, nós somos o quê? Mais que vencedores, glória a Deus. Repita comigo, eu sou mais que vencedor. Essa deve ser a verdade que você vai ter que ficar olhando para ela, meditando nela. Porque se você olhar para outra verdade que não é o Evangelho, é tempo perdido. É tempo perdido se você olhar para outra palavra que não é o Evangelho. É mesmo que você lê um grande livro e desprezou o livro que é o Evangelho. Porque é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Amém? Então, irmãos, tudo isso, como eu falei desde o início, eu vou repetir novamente, para que você rumine na palavra, para que você saia daqui com o entendimento que não é o que você fez ontem, que você fez hoje, que você vai fazer amanhã, que vai mudar a verdade do Evangelho nas nossas vidas. Não é isso que vai mudar. A palavra de Deus, ela permanece firme desde o início. E hoje a palavra de Deus,
ela não está expressa naquelas tábuas de pedra. Hoje a palavra de Deus, ela está expressa dentro de cada um de nós que aceitamos Jesus Cristo. Ela está expressa, irmão. Ela está expressa justamente em cada um de nós. Se isso não te alegra, é porque você não está olhando para a obra consumada de Cristo. Você está olhando para outra coisa que não é a obra. Pode até parecer bonitinho, ter palavras bonitas, mas não é a obra. Se você olha para essa outra coisa, ela vai te preencher de uma tal maneira que depois você vai querer sair, mas não consegue mais. Você não consegue por quê? Porque você está olhando para você. Ah, eu entrei, agora eu posso sair. Mas eu te digo, se você entrar num buraco bem grande, e se não tiver ninguém para lhe ajudar, com o seu esforço próprio, você vai conseguir? É até possível que você comece, né? Você começa, aí é muito fundo, aí você vai até na metade, aí quando você chega na metade, suas forças acabam e você cai novamente. Por quê? Porque não é o Evangelho. O Evangelho precisa você olhar para a obra da cruz, a obra consumada, que um homem, um judeu, veio e fez algo que eu nem você não poderia fazer. E ele fez. E ele não fez várias vezes, como nós tentamos hoje. Fazer as coisas por nosso esforço, muitas vezes. Nós tentamos várias vezes. Não, ele fez a obra uma única vez. Por todo sempre ainda está valendo. Posso ouvir um amém? Amém. Então, irmãos, quero contar uma história para vocês. Algo que aconteceu, é verídico, né? Como nós vimos nas ministrações, né, que sua boca, ela tem o poder de te abençoar e de te amaldiçoar. Nós vimos, né, justamente falando sobre isso. E eu lembro muito bem, conheci umas pessoas que elas falaram que essa cidade, justamente essa cidade, onde você está habitando hoje, elas falaram que a cidade não prestava, que aqui não tinha nada, e aí elas foram embora. Cidade, né, aquela palavra lá, cidade, né, aquela palavra péssima mesmo, que você possa estar imaginando agora. E eles foram embora. Eles foram embora, passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, passou acho que mais de 15 anos. E aquelas pessoas voltaram para morar aqui, nessa cidade. Muitos já faleceram. E aí, aquilo era um fato ou uma verdade de que a cidade não prestava? Podia ser um fato, algo que é passageiro. Se a cidade não prestava, por que que eles voltaram para morar aqui? Então, se hoje, irmãos, nessa cidade, nossa maravilhosa cidade, você acha que não tem algo para você, não amaldiçoe a cidade. Porque, como nós aprendemos na palavra anteriores, tem um fato, mas isso pode ser passageiro. E se você abençoar a sua terra, ela vai dar bons frutos. E o que é que está acontecendo com essa cidade? Está acontecendo um avivamento. Está acontecendo um avivamento. Se você para e olha para muitos anos atrás, você olha para trás e diz: nossa, era de um jeito. A realidade era totalmente diferente. Aí você olha hoje com olhos espirituais e você diz: nossa, a cidade mudou. A cidade mudou. Mas justamente porque mudou, porque alguém veio e plantou naquela terra seca. Alguém veio e plantou naquela terra seca. E aí para muitos parecia loucura. Como é que vão plantar numa cidade dessa que não tem nada? Se nós fôssemos olhar com olhos naturais, nós não seríamos capazes de ver algo grandioso aqui. Mas com os olhos espirituais, aqueles olhos
que hoje habita em você o Espírito Santo de Deus, quando nós olhamos para essa cidade, nós não vemos uma cidade seca sem vida. Nós vemos uma cidade frutífera. E aí você me pergunta, como assim frutífera? Olha para o seu irmão do lado aí. O irmão que está atrás, o irmão do outro lado. Você conseguiu observar os frutos que já foi gerado aqui? E os frutos ainda estão por vir. Mais ainda, porque a bênção disponível para cada um de nós não é o que nós olhamos com os olhos naturais, mas é o que Deus diz que você é. Você é filho amado, você é abençoado, você é próspero, você é curado. Amém? Então, irmãos, para encerrar, eu queria que os irmãos abrissem Mateus 24, versículo 35. Então, irmãos, o que é que diz aqui em Mateus capítulo 24, no verso 35? Olha essa verdade da palavra de Deus. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Essa é a verdade da palavra de Deus, que você é filho, que você é amado, que você é curado, que você é próspero, que você é abençoado. Essa é a verdade da palavra de Deus, irmãos. Então, a partir de hoje, não olhe para você. Chega lá de frente ao espelho, lembra de uma coisa. De quê? Você olha para você e lembra de você mesmo? Não. É para você olhar para o seu espelho lá, olhar para você ali no espelho e lembrar de uma única coisa: da obra consumada de Cristo na cruz. Se não fosse ela, hoje, provavelmente você estaria em outro lugar bem diferente do que unido como igreja, sendo chamados filhos de Deus. Você estaria em outro lugar. Mas hoje, a palavra de Deus diz que você é filho amado. Você é filho amado. Repita comigo: eu sou filho amado de Deus. Amém, irmãos. Eu concluo aqui essa palavra. Espero que os irmãos comecem a olhar para a cruz de outro jeito. Lembrando de quê? De Cristo, da obra consumada. Amém? Amém. Glória a Deus.